Olá galera, voltei. A paz do Senhor a todo mundo. Vamos fazer aqui um vídeo falando das Escrituras Sagradas, porque eu vou provar para vocês que de fato, né, nós estamos aqui, nós somos a geração, né, que vamos ver a volta de Jesus, né? E eu vou mostrar isso para você, né, aqui pelas Escrituras. E você vai se convencer de uma vez por todas que de fato nós vamos ver Jesus voltar. Eu vou ler aqui um trecho, né, do Apocalipse 16, né, que fala ali da ira de Deus, né, das taças da ira de Deus. E eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui, que eu vi, né? Eu vou ler aqui para vocês, que é a sexta taça, né? O sexto flagelo. Diz assim: e derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas as águas secaram, para que se prepare o caminho do rei que vem do Oriente, né? Ou do nascimento do sol, dependendo da tradução que vocês estejam usando. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são os espíritos do demônio, operadores de sinais, se dirige ao rei do mundo inteiro com o fim de juntá-lo para a batalha, né, do grande dia de Deus Todo-Poderoso, a peleja, né? E eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. Então os ajuntar no lugar em que em hebraico se chama Amagedon. Muito bem, aí ele diz aí que o sexto anjo derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates e suas águas se secaram. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês interessante agora. Aqui você já vê no YouTube, né, como é que está a situação do rio Eufrates, né? Em 2021, como ele estava, em 2023, como ele já está, né, que ele está se secando. Aí você já está vendo que está em andamento essa profecia bíblica, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, vamos abrir o Google agora, que eu vou mostrar outra coisa para vocês. Bem, aqui tá, né, o Google, o que é que diz, né, se você procurar no Google se o Eufrates está realmente secando, aí vai dizer aqui: embora já tenha sido uma terra fértil, né, o sistema fluvial Tigre e Eufrates está secando em um ritmo alarmante. Um relatório governamental do Ministério de Recursos Hídricos do Iraque de 2021 relatou que o rio poderia secar até 2040 devido à queda do nível de água e à seca causada pelas mudanças climáticas, né. Muito bem, então você está vendo aí que de fato é verdade, o rio Eufrates está secando, né? E está realmente cumprindo a profecia. E esse secado do rio Eufrates, né, prepara o caminho do Rei do Oriente. Como eu já falei para vocês, os reis do Oriente, é o Oriente Médio, onde está relocalizado Israel, Irã, aquelas nações, se você procurar. Eu vou até botar aqui para vocês, eu não quero que o vídeo fique longo, mas eu vou querer explicar o máximo que der, né, sobre isso aí. Vou mostrar aqui para você o Oriente Médio, onde aqui está. Aqui tá, né? Desculpa aí, tá, galera? Porque hoje é domingo, né? Aí tem muita gente de férias aí sem trabalhar. Aí fica esse barulho de moto, de som ligado tudo aí. Então desculpa aí qualquer coisinha. Bom, mas vamos continuar aqui. Aí aqui é o Oriente Médio. Aqui tá Israel, como você já sabe. Aqui é o Oriente Médio. E aí tá, né? Aqui a área do Oriente Médio. O rio fica localizado nessa área aqui do Iraque, pegando o Iraque aqui. Depois você pesquisa aí no Google, pesquisa aqui. Você bota Rio Eufrates, aí você vai ver onde é que tá ele fica localizado, pegando aqui essa parte do Iraque. Aí ele se seca justamente por rei do Oriente, desses localidades, reis que vêm daqui dessas cidades para subir contra Israel. Tá entendendo? Eu vou explicar. Aí os adventistas dizem: não, mestre, não é assim não. O rio Eufrates é simbólico, é o que sustenta a Babilônia. E aí a Babilônia é o sistema religioso corrupto que está aí, né? Todo sistema religioso que tem é a Babilônia. Então eles são a Babilônia também, né? Porque eles também têm ensinamento errado, eles pregam errado também, muitos ensinamentos errados. A Babilônia já é errado, porque estão dizendo que é simbólico, que é todo o sistema religioso, e não é. Aí, tá, galera, como eu já falei, né? Olha o barulho aí. Mas então, aí as adventistas dizem não, que a Babilônia é o sistema religioso e que o secado do rio é o tirar, né, da Babilônia. O que sustenta a Babilônia, que é o sistema religioso, que é as pessoas, né, que ele manda sair delas, né. Na verdade, ali o que sai dela, né, é o povo lá de Israel, né. Os 144 mil que ele manda fugir para as montanhas, sair dentro de Israel, porque Israel vai ser destruído. Aí você diz: não, mas você também se contradiz, você diz que Israel vai ser destruído, e tem hora também que diz que Israel vai ser salva. E a cidade de Israel vai ser destruída. Quem vai ser salvo é só 144 mil que está lá dentro de Israel. Só dentro. E a cidade de Israel vai ser destruída, sim, por a invasão lá dos BRICS, né? Os países que estão lá no BRICS. Depois você pesquisa no Google quais é os países que estão no BRICS. Você vai ver Irã, vai ver Rússia, China, vai ver Brasil, né? Um bocado de país lá, né? A Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Então tem um bocado de país lá que justamente a maioria é árabe. Eu estou falando aqui justamente para você entender de uma vez por toda. Entende?
Tem que entender de uma vez por tudo. Aí, pronto. Aí a prostituta também é Israel, beleza? A prostituta do Apocalipse 17. Não é Roma não, papal não, que eles estão dizendo não. Viu? É Israel, beleza? Então os adventistas estão voando na maionese, já erraram a data de Jesus, né? Que Jesus ia voltar. Lá em 1840, 1844, eles erraram aquela data e a gente continua com as doutrinas toda feia lá, né? Muito bem, então você vê que o secado desse rio, aí vai cumprir Ezequiel 14, se eu não estiver enganado, eu não sei se é Ezequiel 14, eu vou olhar aqui. Não, perdão, galera, não é Ezequiel 14, não é Zacarias 14. Depois você lê, eu já li pra vocês. Vai aí que é essa batalha aí justamente do Armagedon. Tá? É justamente essa batalha do Armagedon aí, né? Que tá lá em Ezequiel também. Eu acredito que eu perdi até o raciocínio aqui, tava tão em pausa aqui. Bom, é o que eu tava falando. E aí tá aí o rio Eufrates seca, né? Para o rei dos Orientes passar, né? Os reis dessas terras aqui, Irã, né? Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, né? Esse povo aqui da região do Oriente, e também China, Rússia, né? Que vão vir também. A China aqui, ó. A Rússia tá lá em cima, né? Eu já mostrei pra vocês, ó, que é a Ucrânia, né? E a Rússia é aqui. Tá certo? Aí fronteira com a Ucrânia, né? Aqui é a capital da Rússia, Moscou. E aqui é a Ucrânia, onde tá acontecendo conflito ainda. A Bielorrússia ali, e aqui é a Rússia, né? Beleza, então tá aqui, vocês estão vendo, né, como a profecia está se cumprindo. Aí muitas pessoas vão dizer que nada a ver, mestre, mas isso aí é a sexta taça. E onde é que está a primeira taça? Onde é que está a primeira trombeta? É porque o que é que acontece? Certo, galera? Aí, como eu tava falando, aí muitas pessoas dizem, não, mestre, mas se isso aí já é a sexta trombeta em andamento, onde é que está a primeira e a segunda trombeta? Onde é que está o primeiro a taça e a segunda taça da ira? Bem, galera, até chegar nesse momento aí que os exércitos vão cruzar, e sim vai ser a primeira e a segunda vai... Como é que eu posso ser? Até no momento, é porque João tá vendo o momento em que os exércitos vão passar, né? Que o rio se seca, que prepara o caminho do Rio de Oriente para o exército passar ali. Mas ainda o exército não passou ali, tá entendendo? Ou seja, quando os exércitos começar a cruzar ali, que for subir contra Israel, aí já tem que ter acontecido a primeira taça, a trombeta, tá entendendo? Que nem lá na guerra lá que eu falei pra vocês, que a sétima, a sexta, a quinta e a sexta trombeta pode ser a guerra nuclear, uma possibilidade. Aí muitas pessoas, como eu tava falando pra vocês, né? Aí a sexta trombeta e a quinta trombeta, que pode ser a guerra nuclear. Ainda não aconteceu a guerra nuclear não. Daqui para chegar a guerra nuclear, se for uma guerra nuclear mesmo, se não for uma invasão extraterrestre demoníaca, né? Daqui para chegar lá tem que realmente, né, o que é que acontece? Vai ter que ser tocada a primeira trombeta, que vai se queimar a terça parte da erva verde, né? A segunda trombeta, que é um tsunami, que é alguma coisa cai no mar, pode ser um asteroide, alguma montanha de fogo, né? Um vulcão entra em erupção, alguma coisa. Aí daqui para chegar, porque a Rússia ainda está enrolando. Você sabe que a Rússia ainda está enrolando lá, cadê? A Rússia está enrolando aqui com a Ucrânia, né? Ainda não aconteceu a guerra nuclear e nem a terceira guerra mundial. Daqui para acontecer a terceira guerra mundial nuclear, se for, que vai matar a terça parte dos homens, que é 3 bilhões de pessoas aproximadamente, aí tem que acontecer a primeira e a segunda trombeta, daqui para chegar lá, porque ainda não ocorreu, está em andamento, está se montando. Você está vendo que todo quebra-cabeça está se montando. Já tive uma pandemia da Covid, né, que foi o primeiro selo lá do Corona. O segundo selo é a guerra, está se montando também. Então você vai vendo que uma coisa vai fechando com a outra. O quebra-cabeça todo está se montando, tá certo? Então, ali de até 2040, aí muitas pessoas vão perguntar, então vai ser em 2040 que o rio vai secar? Então Jesus só vem em 2040? Não, porque não é necessário que todo o rio seque, né, para eles entrarem dentro do rio, tá entendendo? Então eles, já dentro para eles passarem, eles vão passar com os exércitos ali para subir contra Israel aqui, ó, para lutar contra Israel. E você está percebendo que a luta de Israel, né, contra o Hamas ali, contra o Irã, está acendendo a ira, né, do Oriente Médio, de várias pessoas, de várias nações, até do Brasil, está acendendo a ira dos povos, né? Então eles vão subir contra Israel para cumprir a profecia de Ezequiel 14, que eu li para vocês. Ezequiel 14, não, Zacarias 14, perdão, Zacarias 14, Ezequiel 38 e 39, Gog e Magog, e que é uma Armagedon da Bíblia. Aí muitas pessoas, aí, você vê pastor dizendo, não, isso não é Gog e Magog não, isso não é uma Armagedon não, isso é só uma tapinha. E você está vendo onde o rio já está quase seco, tá? Eles estimulam que até 2040 vai secar totalmente, vai sumir o rio totalmente. Então daqui para lá você vai ver que realmente a profecia vai batendo. A profecia aponta para 2028 ou no máximo 2030. Né? Então, como eu já falei, não é necessário que todo o rio seque, acabe totalmente. Então nós estamos realmente, vamos ver a volta de Jesus ou não vamos ver? Nós vamos ver a volta de Jesus e garanto no que eu estou falando, porque mestre é quem está dizendo aqui, né? Outra pessoa não é mestre, grava isso na sua cabeça, mestre falou, não foi qualquer um não. É mestre.
Essa inteligência aqui mexe, bota pegada aqui. Tá certo? Né? Então você tá vendo aí que de fato toda a profecia da Bíblia está em andamento. Aí tem pastor que vai dizer, não é isso não, não é Rio Eufrates não. E você tá vendo que é literal, né? O grande rio Eufrates. O grande rio Eufrates. Se você for pesquisar o grande rio, ele tem mais de 2.000 quilômetros de extensão o rio. É literal esse coisa aqui. Tem coisa que é simbólica e coisa que é literal. Aí os adventistas vão dizer, mas quem já viu o cara botar coisa simbólica e coisa literal no meio? Oxente, e o milênio ele não coloca como sendo literal? O milênio não é literal, oxente? Então o milênio não era para ser literal. Tá percebendo que até eles mesmos se contradizem, os adventistas, eles não sabem nem o que estão falando. Estão voando, estão assim, ó, eles e as igrejas, tudinho. Todas as igrejas estão voando na maionese, estão perdidos no tempo, estão voando na maionese, a verdade é essa. Não sabe nada, é rara a data já volta de Jesus aí. Os testemunhos de Jeová também nem se fala, aqueles que estão voando mesmo na maionese, os testemunhos de Jeová, misericórdia. Tá tudo. Então escuta o que eu estou dizendo aqui, mestre. Se até 2030 Jesus não voltar, você pode encher de comentário aí se não acontecer a batalha lá de Gog e Magog, de Ezequiel 38, lá Zacarias 14, lá também. Nessa faixa aí, beleza? Então tá em andamento. China, Rússia contra a OTAN, né? Está em andamento, tá tudo se montando aí, você tá vendo. Então vamos ver o que vai acontecer em 2026 e 2027, né? Bem-aventurado que espere chegar a 1335 dias, 1335 anos lá de Daniel 12, que dá 2026 e 2027. Vamos ver se ali vai começar a grande tribulação ou não vai. Se não vai acontecer uma guerra ali em 2026 e 2027, você não vai. Agora, se Jesus já volta em 2027, ou se vai se estender até 2030, né? Aí nós vamos ver. Ou se Jesus já volta mesmo em 2027 ou 2028. Nós vamos ver aí, tá certo? Então, veja bem. Eu tô até emocionado, bicho. Tô doidinho aqui, bicho. Na moral, tá doido. Nós vamos ver Jesus voltar, bicho. Vamos ver Jesus voltar com todo o exército dos céus, tudo. Percebe. Aí você percebe também as ondas de calor que estão tendo, né? No mundo. Vou até botar aqui, ó. Olha, isso aqui foi 3 de julho de 2025, essa matéria. A Europa é palco da primeira onda de calor desde o início do verão no hemisfério norte, com novos recordes de calor, temperatura e com uma duração inédita. Mortes relacionadas ao calor foram registradas nos últimos dias na Itália, Espanha e França. Aí você for pesquisar aqui, ó. 9 de julho foi colocada essa matéria aqui, ó. Onda de calor na Europa pode ter causado 2.300 mortes, estima cientistas, tá vendo? Não tá vendo? Na Europa. 2.300 mortes na Europa. 11 de julho. Aí você tá vendo que já tá tudo em andamento. Aí você já diz, nada, mestre. Isso aí como é que a besta nem chegou ainda? Mas quando a besta chega no poder, que é quando o João vê, ele diz que o sol vai queimar o homem com fogo, meu parceiro. Tá? Ou seja, tá em andamento ainda. Quando a besta tá, é o momento que a besta tá no poder, né? Que vai ser a primeira taça, né? Mas só que já tá em andamento. Você tá vendo que já tá em andamento, que o rio secando, tudo isso aí já tá mostrando o andamento, a Rússia e China se montando ali com o BRICS, e a guerra da Ucrânia foi o começo, a primeira, a Covid lá, o Coronga também. Tá vendo que tá tudo em andamento. O rio começou a secar em 2003. Aí de lá pra cá você vai vendo que vai se cumprindo o resto das profecias, vem se montando. A Rússia enrolando com a Ucrânia, ali é só enrolação. Depois vai ser a terceira guerra mundial, que é a sexta, a quinta e a sexta trombeta. Mas daqui pra lá vai se cumprir as outras, porque a Rússia vai enrolando, enrolando até que as outras profecias se cumpram primeiro. Tá dando pra entender o que é que tá acontecendo? Isso aqui é um Deus, meu filho. Tá vendo aí? Isso aqui é um Deus. Então daqui a pouco nós vamos ver Jesus voltar. E se você, por isso que eu digo, se você tem uma Bíblia, guarde ela, guarde ela, né, estude ela direitinho, guarde ela como um dos maiores tesouros da sua vida, porque Jesus está voltando e você vai ter vida eterna, vai ter o planeta restaurado. Ou se não vai ser esse planeta, vai ser um outro, né? Mas tanto faz. Vai ser um outro planeta parecido com a Terra, mas de um jeito ou de outro o cara vai ter vida eterna e vai ter um planeta totalmente restaurado e vai ter saúde perfeita. Se você está passando fome, se você está necessitado, tenha fé, creia nas palavras que está em andamento, tudo que está escrito. Tá se cumprindo e nós vamos ver Jesus voltar. Se nós não ver Jesus voltar, só se nós morrer de algum acidente, né? De algum Deus ali, né? Se nós morrer de algum acidente, de alguma doença, de alguma coisa, aí nós não vamos ver não. Mas se não for isso, nós vamos ver Jesus voltar. Creia nisso e confie no que eu tô falando aqui, porque mestre é quem fala, não é outra pessoa não, meu parceiro. Tá certo? Eu fiquei feliz agora, fiquei animado, bicho. Não animado por causa dos desastres, né? Que tá ocorrendo. Não tô animado por causa das pessoas que morreram, né? Mas sim porque tá cumprindo a profecia da Bíblia, beleza? Esse livro, um livro, se você tiver uma Bíblia dessa, guarde ela, se consagre, fique firme, faça a vontade de Deus, porque o tempo está chegando, tá beleza? 2026, 2027 tem um tempo limite para nós ver o que, é que vai acontecer nesse planeta, beleza? E daí para frente só Deus, tá certo? 2026 para depois, 2026, 2027 para frente, só Deus, que o bicho vai pegar nesse planeta.
Infelizmente, eu não queria falar isso, mas é a verdade. Eu não posso estar enganando, fazer que nem os políticos, né? Engana o povo, né? Os políticos. E na verdade, a pessoa fica voando na maionese e não acontece nada do que os políticos estão falando, né? Ele só promete o céu à pessoa, os políticos, mas na verdade não tem nada a ver com isso, né? Não fala nada do que falaram. Agora aqui não, eu falo a verdade e as profecias estão realmente, todo o quebra-cabeça das profecias está em andamento. Você está vendo aí. Então fiquem todos com Deus. Se você está necessitado, está doente, tem uma doença crônica, não se preocupe. Se você chegar a morrer, se você morrer fiel a Deus, você vai voltar à vida, beleza? Fiquem todos com Deus, leia a Bíblia, cumpra, estude ela, cumpra que Jesus, os ensinamentos de Jesus, cumpra lá. E fiquem todos com Deus, eu fui, até mais. Fui. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Vamos fazer uma oraçãozinha assim. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa revelação que o Senhor nos dá. Muito obrigado por esse livro maravilhoso que o Senhor nos deixou, para mostrar às pessoas que de fato o Senhor está voltando e está muito perto, né? Que eu acredito que seja até 2030 que o Senhor volta. Então que o Senhor abençoe a todos aqueles que vão ser salvos, né? Que mostre às pessoas que estão cegos, que não estão vendo a verdade, né? Cego espiritualmente falando, não cego de visão mesmo, que não estão vendo a verdade das escrituras, que está chegando o momento. Essas ondas de calor que estão assolando o mundo já é no andamento das profecias, o Eufrates secando, é literal, está em andamento, que os exércitos vão passar por ali para atacar Israel, e o Senhor vai livrar, né? Porque a batalha é de Deus, né? Contra os exércitos. Eles vão sim, né, entrar na cidade e destruir a cidade, mas depois Deus vai lutar, como está em Zacarias também lá, né? Que eles vão forçar as mulheres e tal, né? E vai ter que fugir para as montanhas, né? O povo de Israel, como está em Mateus também, 24. Mas que o Senhor possa estar com todos nós, né? Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre nós podemos fazer sua vontade. Nós continue sempre fiel ao Senhor. Em nome do Messias e Jesus, amém. Então é isso, galera. Fique firme, fiel. Eu não queria que esse vídeo ficasse até mais pequeno. Tá chegando a hora. Jesus vem. E é mestre que falou. E confie no que eu falo aqui. Porque você sabe que o que eu falo aqui é verdade. Eu ganho até dos aplicativos. Você vê aí que eu ganho até dos aplicativos de previsão do tempo, dos modelos de meteorologia. Eu ganho deles, você sabe. Então minhas palavras têm grande peso aqui. Beleza? Fica todos com Deus. Tchau, galera. Tá chegando a hora. Prepare-se.